Depende do que você vai utilizar nesse computador. E aí nós colocamos nesse slide, pessoal, vários exemplos de servidores que existem. Não quero dizer com isso que cada servidor que vocês estão vendo aqui seja uma máquina diferente, não. Tá? O mesmo servidor pode servir para tudo isso. Claro que vai variar o que é que você vai colocar dentro desse computador. Isso é que nem sanduíche, né? Então imagina que você vai lá na McDonald's. Não. McDonald's não, que é tudo empacotado, né? Mas vamos colocar uma lanchonete aí, onde você faz seu próprio sanduíche. Então diz, olha, eu quero um sanduíche vegetariano, porque eu estou de dieta. Obviamente que esse sanduíche não vai ter carne, não vai ter gordura, não vai ter ovos, não vai ter queijo, vai ter alface, vai ter um tomatinho seco no máximo, que ainda é um pouco calórico, né? Vai ter lá uma ervilhazinha, um milhozinho. Por quê? Porque você está montando aquele sanduíche, que é pão do mesmo jeito, mas com um recheio que melhor se adequa ao que você quer. Então servidor é meio que sanduíche, né? Ou seja, é uma CPU-zona lá, por fora ela é igual a toda e qualquer CPU, mas que dentro vai variar o recurso que você vai utilizar. Então, David, e aí? De que formas eu posso utilizar o meu servidor de rede? Tá bom? Então vamos lá, Billy. Coloca o slide novamente, tá bom? Então vamos lá. Servidor de comunicações. Então imagina um servidor que vai funcionar basicamente como um servidor de comunicações. O que é um servidor de comunicações? É um servidor onde você vai utilizar basicamente os serviços de comunicação, como por exemplo servidor de e-mail, né? Servidor de DNS. DNS, para quem não sabe, Domain DNS, Domain Name Servers, ou seja, são servidores de resolução de nomes na internet. É aquela coisa, você digita www.etebrax.com.br, esse nome vai para um servidor central, lá da FAPESP, onde ele vai localizar em que endereço IP, daqui a pouco a gente vai ver o que é endereço IP, em que endereço IP está este nome, e vai automaticamente redirecionar esse pacote de informação para aquele servidor em algum lugar do mundo que vai responder com aquele endereço IP associado àquele nome, tá? Ok? E internamente você também pode ter um mini servidor DNS, que internamente na sua rede vai subfatiar aqueles nomes associados a alguns endereços de memória, alguns endereços de rede que você vai ter dentro da sua empresa, tá? Então você pode ter um servidor só para isso, né? E, diga-se de passagem, quanto mais servidores especialistas você tem numa rede, mais estável é essa rede. Então, Billy, volta ao slide, por favor. Por exemplo, servidor de e-mail, tá? Um servidor, gente, que você vai construir para ler, para simplesmente armazenar e gerenciar e-mail, não deve ser usado para outra coisa a não ser isto, tá? Então, imagina, por exemplo, que no mesmo servidor você coloca e-mail e coloca, vou colocar aqui, servidor de impressão. Tá? Que é um outro tipo de servidor também. É tudo igual, é tudo computador, memória, disco, processador, placa multisserial, placa de rede e tal. Só que a diferença é que nesse servidor aqui, você vai ter basicamente programas de gerenciamento de e-mail, tá? Você vai ter lá um Outlook Server, ou um Exchange Server, ou você vai ter lá um Mozilla Server da vida, né? Só que imagina que você vai mandar um e-mail monstruoso para alguém, tá? E você manda um e-mail monstruoso para alguém, e você tem um só servidor, sendo servidor de e-mail e servidor de impressão. Tá? Então imagina. Então você vai ocupar, enquanto aquele computador vai estar tentando resolver aquele e-mail monstro que você mandou, alguém que está querendo imprimir vai ficar sem imprimir, porque o mesmo servidor de impressão é utilizado também para e-mail. Então veja que não é interessante você misturar várias serventias para uma só máquina. O ideal é que, claro que dependendo do porte da sua empresa, dependendo do porte das informações que você vai gerenciar, um servidor específico para cada tipo de função. Tati, temos perguntas? Temos sim, professor. Temos do Polo João Pessoa, Isso. na Paraíba, aluno Marcos Monteiro. No escritório com várias estações de trabalho, é possível usar uma rede sem fio? Ela teria a mesma velocidade como se estivessem em um único computador? Não, negativo, tá? Nós acabamos de ver isso, inclusive, né? Quem foi que perguntou? Marcos. Marcos, viu, Marcos? Nós acabamos de falar isso. Rede sem fio é uma rede mais de comodidade. Tá? Ou seja, uma rede que você vai usar, por exemplo, só para acessar a internet, né, rapidinho ali, mandar um e-mail ou outro, navegar, tá certo? No máximo fazer um downloadzinho de 20 MB no máximo, tá? Se você quer um computador, tá? Ou se você tem, por exemplo, um escritório onde você vai precisar usar coisa pesada como CorelDRAW, né, 3D Studio, Photoshop, então nós não recomendamos rede sem fio, porque você vai ter uma troca pesada de informações sempre entre um computador e outro. Então nós recomendamos
realmente rede com fio, rede cabeada, cabo UTP, categoria 6 ou 7, tá certo? Mas nunca rede sem fio. O que não quer dizer que você não possa ter as duas coisas, tá? Como aqui na Teleporte nós temos, aqui na Etebrax. Nós temos rede com fio, cabeado, né, para alguns computadores lá fixos, e temos também uma rede sem fio para visitantes, né, para gestores, para pequenas consultas, e você pode ter uma coisa convivendo com outra de forma bastante harmoniosa. Tati? Não temos mais dúvidas. Então vamos lá. Então, servidor de e-mail, vocês entenderam, né? Um servidor que vai suportar. Aí dizem, mas David, servidor de e-mail, eu não entendo o que é isso, porque quando eu quero mandar um e-mail, eu mando para alguém, eu não estou preocupado com o servidor, não é verdade? Pois é, você não está preocupado com o servidor, mas ele existe, né? Então, quando você manda um e-mail para alguém, qual é o procedimento? Você está no seu Outlook ou no seu webmail e, puf, te mandou para alguém o seu e-mail. Então, aquela informação, com todos os arquivos anexados, tudo aquilo ali, vai ser armazenado em um servidor, tá? Você vai transferir do seu computador para um servidor. Desse servidor, tá? Aquela informação, aquele e-mail, aquele arquivo atachado, tudo aquilo ali, vai ser redirecionado para um outro computador. Ok? Ou vai ficar ali, caso aquele outro computador não seja capaz naquele momento de ler aquele e-mail ou de baixar aquele e-mail. Percebe? Então imagina, se você tem uma empresa com 500 funcionários, 1000 funcionários, e você quer configurar um servidor de e-mail, então escolha uma máquina muito parruda, porque, ou então limite tamanho de e-mail, no máximo 2 MB de arquivo atachado, como muitas empresas têm essa política, né? Eu mandei um e-mail para o Sebrae, nós temos o Sebrae é um dos nossos parceiros, o Sebrae Conecta, e mandei um e-mail com 4 MB, e o e-mail voltou. Depois mandei com 3, voltou também. Ele só aceitou quando eu mandei apenas 2 MB. Aí você diz, pô, mas o Sebrae é uma empresa desse tamanho, como é que não vai recusar um e-mail de 4 MB? É política interna, né? Imagine quantos funcionários do Sebrae não tem, quantos usuários do Sebrae não tem, para estar mandando o tempo todo arquivo de 20 MB, de 30 MB. A gente ia ter que ter o servidor mais forte do mundo, né, para estar suportando tudo isso. Então, dimensionamento de servidor vai muito em função, Marcos, do que a tua empresa vai fazer, tá certo? Se você tem uma empresa que tem 3, 4 funcionários, né, que precisam mandar poucos e-mails por dia, você pode até, né, instalar o software de e-mail server no mesmo servidor de um servidor para outra coisa. Tá? Então tudo isso vai depender muito do tipo de serventia que você quer ter naquele servidor. Tá bom? Outros servidores, por exemplo. Servidor de aplicativo. Lembra que nós falamos no começo lá na disciplina passada, né, nos softwares ERP, de sistemas clientes-servidores, né? Então, o que são sistemas clientes-servidores? Falamos, inclusive, na aula passada também, né? Que é um tipo de arquitetura de software. Então, imagina, vamos relembrar um pouco a aula passada. Você tem um software cliente-servidor. É um software que tem um programa executável, que está na sua máquina, né? E um banco de dados que está lá no servidor. Tá? Então, você precisa ter esse programa executável, né, dentro de um servidor que só tenha programas executáveis. O teu banco de dados tem que estar num outro servidor que só tenha banco de dados. Por quê? Porque na hora que você vai startar uma aplicação dessas, se a aplicação falhar, você manteve o teu banco de dados íntegro. Ok? Se você tiver tudo no mesmo servidor, na hora que você tiver um problema naquela aplicação que você está rodando, aquele problema pode paralisar toda a tua empresa, porque todo mundo que estiver usando aquele servidor de banco de dados, que também é de aplicação, vai estar parado porque aquele servidor congelou, travou, enfim. Então, servidor de aplicativo são servidores que têm basicamente programas aplicativos, programas executáveis, né? Um microsiga da vida, um RM, tá? Um Procenge, um Pirâmide, ou seja, né? Qualquer programa aplicativo está lá. E o banco de dados ele nunca deve estar no mesmo servidor que os programas aplicativos. Os aplicativos são muito requisitados, né? E ao requisitar o banco de dados, eles podem travar outros usuários que estejam no mesmo banco de dados sendo requisitados. Tá bom? Então está aí um outro exemplo de servidor, Billy, que é o servidor de banco de dados. Né? Então nós temos servidores de aplicativos e servidores de banco de dados. Que são, lembre-se sempre, gente, tudo que eu estou falando é a mesma coisa, tá? São todos computadores convencionais. Né? Só muda que um servidor de aplicativo, por exemplo, tem que ter muita memória, muito processamento. Tá? Um servidor de banco de dados tem que ter o quê? Processamento também, obviamente, memória, mas tem que ter muito disco, né? Muito espaço em disco. Ok? Um servidor de e-mail, basicamente espaço em disco. Né? Porque não vai usar muita memória, não vai usar muito processador. Servidor de comunicação pode ser um servidor bastante leve. Precisa ter, sim, boas portas, muitas portas, né,
para estar trocando comunicação com o meio externo. Servidor de impressão. O servidor de impressão, Billy, é um outro tipo de servidor, é só utilizado realmente quando você tem um negócio onde a atividade fim é impressão, né? É muito comum você ter, por exemplo, copiadoras gráficas rápidas, né? Produtoras, empresas que usam muito impressão, indústria gráfica principalmente.